Bom dia, povo abençoado de Jesus, graça e paz. Vamos para mais um estudo então, terminando o livro, quase de 2 Samuel. São capítulos mais com um entendimento bem difícil, você tem que prestar atenção nos detalhes, Então Davi agora ele é restituído como rei, e ele ainda está chorando seu filho, e o povo entende que aquilo é um menosprezo, porque Absalão era um rebelde. Absalão tinha cometido coisa abominável, e Absalão tinha que ter sofrido a pena de morte por ter estuprado uma virgem em Israel. A lei era ela severa, e Davi agora tentava passar a mão na cabeça do filho, e o filho morreu. De uma forma ou outra ele foi morto, e Davi agora ficava lamuriando pelos cantos. A Bíblia fala para deixar os mortos a sepultar os mortos. Foi o que Jesus falou para aquele jovem que queria enterrar o pai dele. Falou: deixa os mortos com os mortos, vem, me segue, siga. E Davi estava preso no passado, preso no seu filho rebelde, naquele filho que intentou contra a vida dele e contra o reino de Deus. Então, o general de Davi chega para ele e fala: você vai ficar nessa? Parece que nós que somos errados e que Absalão estava certo. E Davi toma tenência e vai para a porta. Quando fala que ele foi lá para a porta, ou sentar na porta, é o lugar que o rei costumava julgar. Você tem que entender que quando as demandas não conseguiam ser resolvidas pelos anciãos, pelos presbíteros, era levado até o rei para que o rei julgasse a questão. Você vai ver Salomão lá na frente julgando duas mulheres, do qual um filho de uma morre, Nós não vou contar agora, mas lá na frente você vai ver. Então ele sai na porta porque o rei, ele ali é rei, é juiz. E Davi também fazia o papel de sacerdote. Olha que coisa interessante. Você vai ver que Jesus, ele volta. E quando ele voltar, ele não volta mais como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, mas ele volta como rei, como sumo sacerdote e como juiz. Você lê Apocalipse capítulo 19, você vai ver ele voltando num cavalo branco. Você vai ver Atos capítulo 10, verso 42, que ele mandou o povo pregar que ele é juiz de vivos e de mortos. Você vai ler em Gênesis 18, aquele que Abraão está pedindo clemência, é Jesus, o juiz de toda a terra. Então, a gente tem que ter essa perspectiva quando você lê a história de Israel. Você vai ver também Salomão fazendo o papel, esses três papéis: rei, sumo sacerdote e juiz. O mais interessante é que o anticristo, quando ele vier, ele vai fazer os três papéis, enganando o povo judeu e enganando a maioria das pessoas do mundo, como se ele fosse o Messias prometido. Leia Apocalipse capítulo 13, verso 11. Vai falar lá que ele parece cordeiro, mas fala como dragão. Então são curiosidades da Bíblia. Quando Davi saiu ali, você vai ver que havia um trono de julgamento, a pessoa sentava ali e ia até a porta para poder julgar. Então quando Davi saiu ali, eles entenderam que ele não estava mais de luto, não estava mais lamuriando, ele já havia julgado essa questão, e agora ele queria o reconhecimento que ele voltou a ser rei, tanto de Judá quanto de Israel. E aí ele manda o general de Absalão, Amasa, perseguir um rebelde. A Bíblia fala que um homem se levanta, filho de Bicri, e ele vai se rebelar contra Davi e querer o reino. E aí Davi envia o general de Absalão, ele vai, faz vista grossa, Joabe vai lá, mata aquele general, Amasa, e começa a perseguir o filho de Bicri. Continua perseguindo o filho de Bicri. E vai até uma cidade, e lá aparece uma mulher sábia. Você vai ver que essa mulher na cidade, ele vai destruir a cidade por causa deste homem. Esse homem que se rebelou contra Davi, Seba, o nome dele. E eles vão perseguir Seba até a cidade e vão fazer um monturo. O que é um monturo? É fazer uma rampa para entrar na cidade. E eles iam matar todo mundo, ou muita gente lá. E essa mulher, ela invoca o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 20, verso 10. Que quando chegasse em algum lugar, primeiro tinha que oferecer a paz. Olha como é que Deus é. Você vai ver que o exército de Israel hoje,
Ele só ataca alguém quando ele é provocado. No caso que a gente está vendo aí, essa guerra, eles entraram lá e mataram um monte de gente, então Israel tem o direito de atacar. A Bíblia proíbe dele ser o autor do primeiro ataque, ou seja, quando depender de nós, temos que ter paz com todos. Por isso que Deus fala, se oferece paz. Deus não tem prazer em guerra, em morte de ninguém, ofereça paz. E essa mulher invoca isso sobre o general de Davi, fala assim, Joabe, o que ele quer. E aí ele fala, e ela manda a cabeça do cara pela muralha lá, né? Os donos da cidade matam Seba, e aí Joabe para de perseguir ela. Nós temos que ser pacificadores. Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós não devemos entrar em guerra sem ser provocado, e quando for provocado, primeiro ofereça a paz, a não ser que já seja atacado. Uma coisa é provocação, outra coisa é o ataque, né? No caso, como Israel sofreu. Aí ele teve que revidar, se proteger, né? Para proteger o seu povo, ele foi para a guerra. E agora a Bíblia relata que houve 3 anos de fome na terra, e esses 3 anos foi pela quebra de um juramento, olha só, de um rei. Você está vendo aí a importância do cabeça do rei, né? Saul matou os gibeonitas, do qual Josué lá atrás tinha feito um juramento que não ia ferir eles. E aquele juramento feito lá atrás, bem lá atrás, hein? Você vê Josué antes do livro de Juízes. Mas Deus não esquece. O juramento está feito, está feito. Por isso que a Bíblia diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Que não é para você jurar. Esse trem de jurar é muito perigoso. Josué jurou que não ia fazer mal para eles. E agora, lá na frente, Saul vai e mata os gibeonitas. E no reinado de Davi vem a praga. Praga de 3 anos sem chuva. E Davi consulta o Senhor, e o Senhor diz, é por causa dos gibeonitas. E o que Davi vai fazer é o que está escrito na Torá. A Torá diz, ou a lei, que no caso de homicídio é vida por vida. E agora Davi vai entregar os filhos de Saul para serem mortos. Tem um Mefibosete, ele não é o mesmo coxo, não. É o tio dele, tá? O tio de Mefibosete, lá, descendente das concubinas das mulheres, os filhos das mulheres de Saul vão ser mortos, 7. Pediram 7. E Davi entrega os 7. E aqueles 7 são mortos, e ali a praga cessa. Você vai ver Números 35, 31 e Deuteronômio 24, 16. E a disciplina que Deus enviou. Leia Deuteronômio 28, 47 e 48. Deus enviou a disciplina e a praga só cessou quando a Bíblia foi praticada. Ou seja, aquelas pessoas foram mortas porque cometeram homicídio. Possivelmente esses filhos de Saul estavam na guerra com ele, matando os gibeonitas. E aí quebraram o juramento. Quebrando o juramento, você fala, pastor, mas isso tinha tantos anos, né? Na época de Josué. Você vai ler de novo Deuteronômio 17, que o rei de Israel era obrigado a fazer uma cópia da lei na mão, para não falar para Deus que ele não sabia. E aí, o erro de Saul em matar os gibeonitas, ou seja, Saul era obrigado a copiar a lei na mão. Ele tinha que saber lá do juramento que Josué fez com os gibeonitas e não tocar nos gibeonitas, mas não foi isso que ele fez. Ele mata os gibeonitas, e aí a praga vem, e Davi, essa praga só cessa quando a Torá, a lei é cumprida. Aí a praga cessa. E aí vai voltar a ter guerra contra os filisteus. Você tem que entender que agora no capítulo 21 vai ser um resumo, né? Tem um resumão falando aí da morte das guerras travadas por Davi, e também fala da morte dos gigantes. Então nós estamos vendo confusão, contenda, luta, né? E tudo isso decorrente do pecado gravíssimo de Davi. Dizer que ele está num deserto e está sendo tratado. Davi foi tratado, muito tratado. E você vai ver que lá no Novo Testamento ele é citado com muito carinho, porque as características desse homem, se você ouvir os estudos anteriores, são muito fortes para Deus.
são características de um caráter muito bom diante de Deus, embora cometeu pecado, né? Muito pecado sério. Davi, ele conhecia, tinha muita intimidade com Deus. Então, essas rebeliões, perdeu um filho, que deitou com a filha, o outro foi assassinado, agora o reino dele vive em guerra, em espada, em morticínio, foi tirado da sua poltrona real e teve que fugir, agora está voltando. É interessante que Davi, ele volta para o seu lugar. Davi, ele toma de volta o seu povo, mas toda essa confusão foi ele mesmo que provocou. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana abençoada, porque brevemente aquele que prometeu, ele vai voltar para nos buscar. O nosso juiz, redentor, rei, Senhor, brevemente voltará. Fica na paz, em nome de Jesus, tudo de bom para você.